gente! Oi, oi! Faz tempo que eu não apareço aqui, né, gente? É porque eu tava de férias e com preguiça de gravar. Enfim, assim se inicia... Não, assim termina a primeira semana de aula. E eu vim aqui falar um pouco sobre como tem sido também e como eu estou me adaptando, se eu tive boas primeiras impressões. E, cara, é um choque muito grande descobrir que existem pessoas decentes da minha idade, sabe? Que as pessoas que eu conheci no 11º ano eram pessoas, assim, de pouco escrúpulo e que elas não representam a totalidade. Isso eu sempre soube, né? Eu sei que apesar das diferenças culturais e tudo mais, existem pessoas boas, pessoas ruins. Eu só não acredito como eu tive a má sorte de ter uma turma ridícula em todos os sentidos, sabe? E vendo agora no 12º ano e logo no primeiro dia tendo outras impressões completamente diferentes, eu vejo que, cara, o problema certamente eram eles, não eu. Cara, no primeiro dia eu já conheci a professora, a Marcelina, do Ubuntu. Inclusive fiquei muito feliz quando cheguei na sala e ela estava lá, porque ela seria minha professora e minha DT. E logo de cara ela mostrou ser uma pessoa muito pragmática, estava disposta realmente a nos ajudar e envolver, né, nos nossos problemas, nossas situações, inclusive. Coisas que a dona Elvira não fazia, porque eu me sentia totalmente negligenciada por ela. Eu tinha que ir atrás dela, eu tinha que ficar buscando a ajuda dela, sendo que esse basicamente era o trabalho dela. E eu percebi que a professora, a DT, a nova Marcelina, ela estava disposta, não só disposta, mas ela queria saber tudo, problemas familiares, porque ela sabe, como professora de psicologia, ela sabe que o ambiente e os problemas e as relações interpessoais, elas afetam o nosso desempenho em sala de aula. Então ela queria estar por dentro de tudo e tal, e nos ajudar e acompanhar da melhor maneira possível. E eu achei isso muito bacana. Aí logo no primeiro dia de aula, eu já fiz umas piadinhas. O ambiente já era totalmente diferente. Eu já me sentia mais à vontade. Eu me sentia à vontade para ser eu mesma, fazer as minhas piadinhas e falar, coisa que eu não fazia no 11º ano. Eu não falava. E eu sou uma pessoa que é muito extrovertida e comunicativa, né? Tenho os meus momentos de introspecção e tudo mais. Eu fico calada no meu canto. Mas, no geral, eu gosto muito de falar e participar ativamente das aulas e tudo mais. Coisas que eu não conseguia fazer no 11º ano. Eu não me sentia querida. Eu não me sentia em um bom ambiente. Eu achava que tudo que eu falava não era coerente, não fazia sentido. Ou que as pessoas estavam a todo momento ridicularizando. E não era algo do meu pensamento em si, porque de fato acontecia. De fato acontecia. Mas agora eu vejo que tudo mudou. São águas passadas. E uma coisa que eu notei também é que, tipo, eu tenho 2 colegas do 11º ano. E um deles sentava atrás de mim. E ele nunca falou um A comigo. Um A. Um ano inteiro, gente. Vocês sabem o que é estudar numa sala onde você não abre a boca, onde tem dias que você entra calada e sai muda? E eu não tô sendo exagerada, eu realmente não falava um A. Tipo, se não fosse pela chamada, assim, eu não falaria nada. Então, cara, era uma coisa muito estranha, era como se eu não existisse de fato. E essa pessoa que nunca trocou uma ideia comigo direito, e falou comigo 5 vezes na escola, foi muito, sentou do meu lado no primeiro dia de aula e, tipo, colou em mim, porque obviamente eu era a única pessoa que ele conhecia, eu e mais o outro. E, cara, ele colou em mim e senta do meu lado todas as aulas ele tá lá e puxa assunto e do nada ficou tagarela. E eu assim, ó, what's happening? Ariana, what are you doing here? Porque, tipo, eu já passei tanto tempo sozinha que eu já acostumei, né? Agora tem uma pessoa na minha cola que fica atrás de mim o tempo todo. É no mínimo estranho. Ainda mais aquela pessoa. Enfim. Segundo dia de aula também foi tranquilo. Os professores eu amei.
Eu amei minha professora de matemática porque, apesar de doidinha e hoje ter furo dela, ela não foi hoje, ela é uma pessoa que está disposta a me ajudar e que eu reconheço que é inteligente, que ela domina a área que ela dá aula, entendeu? E que ela vai exigir de nós o nosso máximo e tudo mais. E eu gosto disso nela. Eu já falei pra ela que o ano vai ser difícil pra mim e que eu vou encher muito o saco dela, que eu vou muito atrás dela. O que mais? Biologia. A professora de biologia eu amo. Eu já conhecia. E assim que ela entrou na sala, eu falei, professora, é a senhora? E fui lá e dei um abraço nela, ela me abraçou, ela ficou feliz também que ia me ter como aluna. Porque eu conheci ela, porque uma vez eu invadi uma aula dela, ela deixou. Eu tava com dúvida se eu queria realmente continuar no curso Ciências e Tecnologias. E aí, ela deixou que eu ficasse pra, tipo, ter um... Como é que é? Um test drive? Tipo isso. Era uma aula de 12º ano. E eu conheci algumas pessoas da turma que ela tava dando aula. E era uma aula prática, na verdade. Eles estavam fazendo um experimento pra apresentar. E, cara, conheci ela lá. Pessoa incrível, cativante, exigente. Mas que, sabe, tem princípios, íntegra, sabe? Amo. Professora de português. Sinceramente, qualquer professor desse ano consegue ser melhor que os professores do ano passado. Professora de português. Tenta fazer o máximo para ter aulas dinâmicas, interativas e legais. A antiga professora não deixava a gente falar, porque ela não conseguia se concentrar se a gente falasse muito. Gente, eu tô ofegante porque eu tô subindo uma ladeira, tá? E tá um sol desgramado. E eu acabei de sair da aula de educação física. E eu corri muito, tá? Inclusive, eu achei que eu fosse passar mal, porque eu não tomei café da manhã. E eu esqueci minha garrafa d'água. Pra minha pressão baixar, era isso aqui. Ui, vou até pausar o vídeo, peraí. Voltando, né? Professor de educação física. É um garoto não, né? Um homem de 25 anos, é bem novinho. E ele tá fazendo estágio. Então é por isso que ele é novinho assim, entendeu? É a primeira escola que ele dá aula. A gente percebe que ele ficou um pouco tímido na apresentação e tal. Mas hoje nós tivemos a primeira aula com ele. Exigentes, né? Professores assim que estão começando, eles são sempre exigentes, querem prestar serviço. Depois que eles têm 20 anos de carreira, eles estão cagando. Ai, pega essa bola aí e vai brincar, vai, sai daqui. Eles são mais ou menos assim. Tô brincando. Mas ele quer prestar serviço, né? Ele quer passar no teste dele lá. Então vai ser tudo nas nossas costas. Nós estamos jogando basquete. Eu falo basquete, eles falam basquete. Tipo, como se tivesse um acento agudo no primeiro A. E as próximas aulas vai ser... Eu não sei como... PI? Não sei como eles falam, mas é tipo aqueles testes de... Vai e vem, você fica correndo, vê quantos abdominais você consegue fazer, quantas flexões você sabe fazer, fica correndo de um lado para o outro, que nem um idiota retardado. E é isso. É isso que a gente vai ficar fazendo. E eu espero conseguir uma boa nota, né? Porque ano passado eu tive 19, eu não queria ter uma nota menor que esse ano. Tecnicamente, o 12º ano ele serve para aumentar a nossa média, né? Então eu não queria fazer o contrário. Então eu tô me esforçando. E outra, educação física, em sua totalidade, é para ser uma aula legal, interativa. Mas é uma coisa que eu odiava no 11º ano, porque, por exemplo, nossa turma era um número ímpar. Então eu sempre ficava sozinha, em questão de duplas. E mesmo se não tivesse esse problema de ficar sozinha nas duplas, tem a questão que eram pessoas que eu não gostava de interagir, entendeu? Quando nós fazíamos grupos, eu fazia grupos com eles obrigada praticamente. E eles também obrigados a fazerem grupos comigo. Porque até mesmo um jogo interativo, lúdico, que era pra ser divertido, era uma encheção de saco, era muito ruim. Porque nós não dávamos bem. Gente, eu nunca briguei com ninguém, eu nunca discuti com ninguém, eu nunca desrespeitei ninguém nunca me desrespeitou. Mas a gente não conversava, a gente não interagia, sabe? Nós não éramos amigos. Então tinha esse problema. Psicologia é a matéria que eu mais gosto
É um assunto que eu acho muito interessante. E também é a matéria onde eu mais falo, onde eu mais interajo, porque eu sei o assunto. E a professora também, ela é do gênero que gosta muito que as aulas sejam interativas, então ela faz muitas perguntas. Eu acho que os alunos pensam que essas perguntas são retóricas, mas não, ela quer que você responda. E nessas aulas eu costumo interagir bastante. E cara, é uma diferença muito grande. Você está num lugar onde você gosta das pessoas, onde as pessoas gostam de você, fazem questão da sua presença, te admiram de algum jeito. Por exemplo, hoje nós tivemos furo de matemática e eles pegaram uma raquete e foram jogar pimbolim. Eles perguntaram: alguém mais quer ir jogar pimbolim? Eu fui, eu levantei a mão e fui. Esse foi o momento onde eu percebi, poxa, eles deram abertura para pessoas onde eles não conheciam jogar, porque eles eram um grupinho de amigos, né? A nossa turma, ela é formada por várias pessoas de várias turmas diferentes, ou seja, pessoas ali já se conhecem, já são amigas de longa data. Eu aqui não me dou bem com as pessoas que vieram comigo do 11º ano. Aí, eles deram abertura para pessoas que eles não conhecem jogarem com eles, beleza. Isso aí eu acho normal, mas é um normal que não tinha no 11º ano, por isso que eu achei importante ressaltar. Aí, nós fui eu, a pessoa que é colada em mim, mais uma amiga minha que eu fiz, que eu já conheci ela do ano passado. Amiga não, né? Colega ali que eu tenho uma intimidade maior. E nós jogamos e eu não sou boa em pimbolim, obviamente, mas quando eu acertava um ponto ou, tipo, virava a rainha da mesa, não sei se vocês sabem, mas, tipo, quando você ganha a rodada e você continua, entendeu? Você ganha uma rodada inteira contra todos ali da mesa, você vira rainha. Pô, as pessoas ali bateram palma, elas, não, girl power. Eu lembro que no 11º ano, eu tenho as mesmas habilidades, né? Eu ganhava das meninas e elas meio que ficavam com raiva, tipo, do gênero que se eu ganhasse delas, elas não queriam mais jogar comigo, porque elas sabiam que se jogassem comigo, elas iam perder. E não tem essa besteira no 12º ano, porque, cara, se eu perder jogando com você é uma honra, porque você é um bom adversário. E eu gosto de pessoas que pensem dessa maneira, dessa visão. E não era assim. Cara, eu acho que as pessoas, no geral, do 11º ano, elas eram muito passivas. Não é que desinteressadas, mas é que elas eram muito paradas, sabe? Elas não gostavam de fazer esporte, elas não gostavam de se mexer. Os meninos gostavam, os meninos muito alérgicos, muito enérgicos sempre. Mas não eram pessoas que eu tinha contato, né? Eu não brincava com eles, eu brincava com as meninas, que eram as pessoas que eu mais me dava bem. Na verdade, de 25 e poucos alunos, 2 pessoas que eu me dava bem de verdade, as 2 meninas que eu realmente conversava. E calma. Então é uma diferença muito grande ver pessoas que, poxa, elas eram boas, elas jogavam bem, essa é a questão. As pessoas que elas são boas em algo, elas sempre vão te motivar a continuar e melhorar cada vez mais. As pessoas que não sabem, elas jogam pedras, elas te desmotivam. E essa é uma diferença nítida, sabe? Que são as pessoas incríveis. Eu tenho certeza que todos ali são inteligentes das suas maneiras, mas só que eles também são pessoas incríveis, entendeu? Então são pessoas que elas não são inimigas uma da outra. Eu notava que as pessoas na minha antiga sala eram inimigas uma das outras e que a rivalidade era uma coisa muito grande. E a professora de psicologia e a de biologia esse ano falou: gente, a competição não é contra vocês, o colega do lado, não é entre vocês, mas é uma disputa nacional. Então mais vale vocês se juntarem como turma e se ajudarem e estudarem juntos para que todos vocês passem, do que ficar tentando minar o coleguinha do lado. E eu não poderia concordar mais com a professora. E ela pode contar comigo para ter esse tipo de postura. O que eu puder ajudar meus colegas, eu vou poder estar ajudando. Eu quero que a minha turma seja a melhor da escola, sim. Nós somos uma família. Né? Aquele papo de coach, não sei o quê. Mas enfim, é exatamente essa a visão e postura que nós temos que ter. Eu quero ter um bom relacionamento com os meus colegas de turma. E eu quero que nós possamos nos ajudar. Porque eu tenho dificuldades, mas eu também tenho muitas qualidades. Então, se eles estiverem dispostos a me ouvir, ao que eu tenho a dizer, o que não faziam antes, eu vou poder falar, vou poder me expressar, ajudar eles, e eles também vão poder falar, e eu vou dar atenção e tudo mais. Então é bom saber que eu tô em um ambiente
onde as pessoas são minimamente decentes. Eu não tô falando que eu tenho melhores amigos. Tudo bem, né? Eu não vou conseguir um best assim do dia pra noite. Mas só de serem pessoas que eu vejo qualidades e que eu me dou bem, sabe? Que não tem intriga. Ou que eu consigo falar, oi gente, tudo bem, não sei o que, consigo brincar, descontrair. Já é uma maravilha, maravilha. Pra mim é o paraíso. Tipo, parece que a turma não tem nada demais, é uma turma como qualquer outra. Mas parece que eu passei pelo inferno, uma tristeza, uma angústia tão grande que uma sala normal é o paraíso pra mim. Mas enfim, gente, é assim mesmo, né, gente? E eu tô com expectativas muito boas pra esse ano. A professora de biologia, ela é muito entusiasta e ela quer participar de vários projetos. E ela escreve a nossa turma em todos. E eu vi que tem um projeto que se eu ganhar, quer dizer, que meu grupo ganhar, nós vamos para o Congresso Biofase, que se localiza na Universidade Católica aqui de Portugal. Ou seja, eu vou ganhar um certificadinho, adoro. E também parece que um prêmio de 100 a 150 euros. São prêmios para o melhor pôster de ciências, de biologia e apresentação oral. Se der, eu quero participar, concorrer com os dois e ganhar os dois. Porque eu faço posters lindos, né? Eu sei mexer no Canva muito bem. E tipo, pelo que eu procurei na internet, não é tão difícil fazer assim um pôster científico e tal. E eu também gosto de apresentar, eu gosto muito de falar. Não sei se vocês perceberam, né? 16 minutos já, 17, né? Então, se eu ganhar, isso aqui vai ser um documento pré-histórico de que um dia eu almejei e que eu consegui. Mesmo que eu não ganhe, só de estar lá já é uma vitória. Então que isso aqui seja um indício. Beijão. Só for you. Olha que gatinho. Só os crush dela aqui, meu. Ó.